tá chegando a hora. Flamengo e Chelsea vão se enfrentar nessa sexta-feira. Vamos falar sobre o rubro-negro que encerrou essa preparação para pegar a equipe inglesa. Quem está à disposição, quem não vai ficar à disposição, nós vamos comentar no vídeo de agora. Vamos trazer também declarações do treinador do Chelsea e também de jogadores do Chelsea. Tem um jogador, já vou falar o nome dele, o Cole Palmer, que é o destaque da equipe inglesa, um dos destaques, na verdade, ele falando que o tio dele ligou para ele, pedindo para ele fazer gol no Flamengo. Tem também o pai do Gerson voltando atrás em decisão. Tem também mobilização da torcida do Flamengo para fazer uma linda festa no estádio no jogo contra o Chelsea. Tem muita coisa no vídeo de agora, a gente vai falar isso tudo e muito mais. Agora vamos para as informações. Eu vou começar falando do pai do Gerson, tá? O pai do Gerson veio publicamente aí se manifestar. Ele havia prometido que ele ia dar uma entrevista no podcast dele. Isso é muito engraçado. Ele ia dar uma entrevista no seu próprio podcast para falar sobre a situação do Gerson, Zenit, e ia se manifestar sobre o assunto. E aí ontem, no Instagram dele, ele botou: comunicado importante. Pessoal, infelizmente o episódio do podcast que estava marcado para hoje, no caso ontem, dia 18, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio de sempre. Fiquem ligados que logo trago mais novidades. Gente, situação extremamente chata, Flamengo disputando uma competição extremamente importante e tá o pai do Gerson ainda falando sobre... Gente, será que o Gerson não tem o telefone do pai e que também o empresário fala: pô, pai, segura, a gente está no meio de uma competição importante, tem um jogo que está chamando a atenção do mundo inteiro nessa sexta-feira, para que falar, para que se manifestar? E a gente já sabe que já tem um acordo com o Zenit vai pagar a multa rescisória após a Copa do Mundo de Clubes. E por falar em Chelsea, o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, em entrevista coletiva, elogiou o Flamengo, tá? Falou sobre o Flamengo aí, abre aspas. Flamengo é um time muito bom e organizado. Além disso, tem jogadores de qualidade técnica. Não é segredo para ninguém. Vamos lá, meio de campo do Flamengo. Teoricamente, Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. 4 jogadores de nível Europa. O Arrascaeta não jogou na Europa porque ele não quis, foi uma opção de carreira dele. Mas ele tinha futebol para jogar na Europa, como estava se destacando já pelo Cruzeiro na ocasião. E aí veio para o Flamengo. Jorginho estava disputando a Premier League dias atrás, pelo Arsenal. Já foi campeão, muito campeão, com o Chelsea. A melhor temporada da carreira do Jorginho foi com a camisa do Chelsea. 2021, 2022. Acho que foi isso, exatamente. Enfim, o Pulgar estava na Europa antes de chegar no Flamengo. Gente, o Flamengo tem um bom time, pode bater de frente sim com o Chelsea, não acho nenhum absurdo, repito, e temos que levar em consideração o contexto desse jogo também. Vai ser um forte calor que vai prejudicar com certeza a equipe inglesa, a previsão é de 32 graus, pelo menos nesse momento. Muitos jogadores não queriam nem estar lá disputando essa competição, verdade seja dita, mas eu não estou nem aí, acho que os sul-americanos devem tirar proveito dessa situação, e o Flamengo chega muito empolgado. E tem um treinador que é extremamente estudioso, que conhece o Chelsea, já jogou lá, conhece a Premier League. Enfim, eu acho que tem jogo, eu acho que o favorito é o Chelsea, inegável isso. Agora, dá para o Flamengo sim sonhar com uma vitória em cima do Chelsea, não acho nenhum absurdo. Um dos destaques do Chelsea é o Cole Palmer, jogador muito habilidoso, 23 anos. Ele é cria do Manchester City, não deu certo no Manchester City, foi parar no rival Chelsea. E ele falou o seguinte, em entrevista coletiva hoje: meu time mora no Brasil, ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, que é só disso que eles estão falando. Ele mora no Brasil há mais de 10 anos e me mandou uma mensagem dizendo: por favor, faça um gol no Flamengo. Esse tio do Cole Palmer deve ser vascaíno, não é possível para falar um negócio desse, mas estamos acostumados, né? O Flamengo é contra tudo e contra todos. E por falar em Vasco, o Chelsea tem um jogador que é cria das categorias do Vasco e conhece muito bem o que é jogar contra o Flamengo. É o Andrei, o volante Andrei Santos, que
pertence ao Chelsea, foi comprado pelo Chelsea, andou emprestado por aí, se destacou e agora retorna ao Chelsea. E ele, em entrevista à ESPN, disse: é claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival. Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai. Estou bastante pressionado pelo resultado, todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é crítico, ele pediu um gol contra o Flamengo. Se tiver oportunidade, vou fazer de tudo para sair vitorioso, se Deus quiser, poder fazer um gol. No profissional do Vasco, jogando pelo time profissional do Vasco, o André enfrentou o Flamengo 4 vezes, tá? Todas as vezes pelo Campeonato Carioca de 2023. Ele venceu uma e o Flamengo venceu as outras 3. Na base foram diversos confrontos e ele ainda falou o seguinte: torcedor do Vasco, espero que você esteja com a gente amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Estamos juntos. Você tem dúvidas, André? O torcedor do Vasco vai torcer pro Flamengo, André. É sério, André? Poxa, é claro que não, né? Mas, por falar em torcida, a torcida do Flamengo tá fazendo uma mobilização aí nas redes sociais para tentar fazer uma linda festa contra o Chelsea. E a imagem que está circulando, eu até postei nas minhas outras redes sociais também. Vai no jogo contra o Chelsea, priorize nosso setor atrás do gol, fique o mais próximo possível, como destacado de vermelho na primeira imagem abaixo. É isso. Leve balões vermelho e preto e também bandeirinhas, a exemplo da segunda imagem. Esses itens são encontrados em lojas dos Estados Unidos como a Amazon, Five Below e Flags Importer. Acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, tá aí a mobilização da torcida do Flamengo nas redes sociais. E para esse jogo contra o Chelsea, o Felipe Luiz vai ter algo que não teve ainda essa temporada: todos os jogadores à disposição. O De La Cruz treinou normalmente, agora resta saber se fica ao menos no banco de reservas, mas está à disposição, está liberado pelo departamento médico. Se ele vai ser relacionado ou não, será uma opção técnica do Felipe Luiz. Mas todos os jogadores estão à disposição. Ninguém no departamento médico nesse momento. Em cima disso, eu pergunto a vocês: qual é a melhor escalação para enfrentar o Chelsea? Não a melhor escalação que você deseja. Por que eu estou falando isso? Eu sou um cara que defendo a escalação do Pedro como titular. Mas para esse jogo contra o Chelsea, eu não colocaria o Pedro. Eu começaria com o Gonzalo Plata no ataque do Flamengo, junto com o Luiz Araújo, junto com alguém na ponta esquerda, seja o Everton Cebolinha, ou o próprio Michael, ou Plata e Luiz Araújo no ataque, e aí você preenche o meio de campo, enfim. Mas eu não começaria com Pedro por conta da intensidade. Intensidade vai ser algo que vai decidir esse jogo, na minha concepção, contra o Chelsea. E o Chelsea tem uma intensidade extremamente alta. Mas, Venia, contra o Los Angeles FC, eles não jogaram nada. Gente, vocês não podem pegar a partida do Chelsea contra o Los Angeles FC como parâmetro. É a mesma coisa que o torcedor do Chelsea pegar a partida do Flamengo contra o Central Córdoba como parâmetro. Não é. Não é esse parâmetro. Eu acho que o Chelsea ele vai jogar muito mais contra o Flamengo que jogou contra o Los Angeles FC, até porque eu tenho certeza que o Chelsea subiu um pouco de salto alto, sabia que ia ganhar a qualquer momento e ganhou a qualquer momento quando quis. Mas contra o Flamengo é diferente. Se o Chelsea der as oportunidades ao Flamengo que deu contra o Los Angeles, esquece. É saco. O Flamengo bota a bola na rede. Bom dia, Filipe, Zachlui, RG. Durante a temporada inglesa, o Chelsea apresentou dificuldades ao enfrentar blocos baixos ou pressões muito altas, geralmente quando a pressão é alta, porém não muito forte. O Chelsea não apresentou muitas dificuldades, isso sem contar a temperatura que estará muito alta amanhã. Gostaria que você falasse sobre como o Flamengo vê essa questão no jogo de amanhã. Obrigado. Bem, assistimos o Chelsea durante toda a temporada, uma referência, né, de jogo e um modelo de jogo a ser copiado, né, por nós treinadores que estamos aí em constante evolução, e é uma referência muito forte. Por quê? Porque é um time taticamente com um modelo perfeito, com muitas soluções para todo tipo de pressão, e eu diria que não só o Chelsea, todos os times sofrem com uma pressão individual alta e também sofre para entrar em defesas em bloco baixo, né? Mas
tanto o Chelsea, que tem grandes jogadores, como qualquer clube da elite europeia, tem mecanismos e soluções individuais, principalmente para superar essas adversidades que vem criando, né? Então nós vamos disputar o jogo com um clube da absoluta elite do futebol mundial, na qual é um privilégio para nós poder participar desse tipo de encontro e com certeza acreditamos que vamos ter possibilidades. A question in English, if I can. Yes. You played for Chelsea. You're going to coach against them tomorrow. How does that make you feel? What are your memories? And we talked this morning with Andre Santos of Chelsea, who said he played against you in a Flamengo Vasco da Gama. Do you remember playing against him? Yeah, English? Yeah. Okay. Yeah, of course I remember him, especially Flamengo against Vasco. It's a big derby. And I also play against Maresca 6 times. So... he was in Sevilla, also in Malaga, we play against. And I have amazing memories from Chelsea, from my time in London that I spent in this amazing club. I had the opportunity to win the Premier League with the whole squad and with Mourinho. And also the Cup, League Cup. So 2 titles in 1 season, and I was really happy there. I didn't play enough. I think I didn't play what I want to play, especially because Azpilicueta was amazing that season, didn't let me play. So it was an amazing experience to play in Premier League, to play for Chelsea. And I have a lot of friends there. I have a lot of friends in the club and the city as well. So it will be a special moment for me. Thank you. Boa tarde, Felipe. João Guilherme, Flamengo TV. Felipe, 50 mil ingressos já foram vendidos. Houve a abertura de um novo lote, procura muito grande. A invasão rubro-negra vai acontecer, a maioria absoluta da torcida do Flamengo. E nós teremos amanhã um clima muito mais de Rio de Janeiro do que Londres. A expectativa na hora do jogo é temperatura em torno de 30, 32 graus. Na sua opinião, o que esses pontos podem influenciar num jogo tão grande dentro de campo como Flamengo e Chelsea? Bom, primeiro, jogar na frente da nossa torcida, obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. O calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Então é importante que a gente entenda que o calor para os dois times influencia bastante e não tem desculpas. Os dois vão fazer de tudo para poder vencer, porque estar nessa competição aqui, realmente, cada dia que passa, a gente vê o privilegiado que somos. Oi, filho, aqui. David Sharp, do Coluna do Fla, tudo bem? Queria te perguntar, mesma coisa que eu perguntei para o Danilo e para o Alex, sobre a relação da experiência, a zaga do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo é muito experiente, muito forte, aliada com a intensidade, com o preparo físico, porque precisa um pouco dos dois, né? Eles mesmos concordaram que a experiência para poder jogar contra um Chelsea, que é um adversário muito perigoso, por ser um adversário top da Europa, vai contar muito. Mas também o Danilo mesmo falou que precisa correr tanto quanto os jogadores do Chelsea, né? Não, sim, a experiência sempre ajuda, porque esses times, esses clubes da elite, a diferença é que eles têm jogadores realmente determinantes, né? Num contra um, os pontas, os jogadores que jogam nas meias são jogadores importantes, que não perdem a bola, que criam jogadas de perigo. Então, simplesmente saber que é um jogo de sacrifício, que não sempre vamos ter a bola, e quando não tivermos a bola que vamos ter que correr, né? E nesse sol vamos ter que correr todo mundo do jeito que a gente faz sempre em todos os jogos.
E isso meus jogadores sabem, porque desde que eu já era companheiro deles, e também desde que eu assumi, o que mais eu vejo desses meus jogadores são o sacrifício que eles fazem um pelo outro dentro do campo, são verdadeiros irmãos lutando, e a única forma de você vencer jogos é com todos os 11 jogadores na mesma direção, com a mesma ideia. Então, sabendo que esse é o caminho, com certeza teremos possibilidades. Felipe, aqui no fundo, atrás. Sim. Monique Danello, TNT Esportes. Felipe, a gente ouviu dos teus jogadores discursos diferentes, de gerações diferentes nos últimos dias. O Jorginho falando ontem, por exemplo, o quanto ele é privilegiado de ter a chance de viver uma competição como essa, estrear com a camisa do Flamengo numa competição como essa. O Léo agora lá no campo falando que veio para cá sendo um menino de 17 anos, que sabe que não vai jogar, mas que pode sugar o máximo da experiência de viver isso aqui. E eu queria saber em que caixinha da tua carreira se encaixa essa experiência, você que já viveu coisas grandiosas com o Flamengo, mas imagino que como treinador, ter a chance de preparar um jogo como esse, viver cada etapa de um confronto como um Flamengo e Chelsea deve ser especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada. Bom, primeiro, por que o Léo não vai jogar? Está aqui, tem condições de jogar. Se precisar, ele está pronto. É difícil mais. Todos eles estão vivendo um momento especial. É a primeira competição nesse formato, nesse nível, e nós estamos vendo o quanto está sendo incrível essa competição a nível mundial. O quanto está gerando de expectativa, de amor mesmo pela competição e pelos clubes no mundo afora. Isso está sendo muito especial. No meu caso, nunca parei para pensar. Só a única coisa que me deu tempo nesses dias agora foi preparar o jogo do Chelsea. E com certeza isso está me formando mais e mais como treinador. Estou vivendo experiências novas, modelos diferentes, sistemas, estruturas, jogadores, treinadores, ideias diferentes, na qual eu estou me tentando sempre encontrar soluções para os meus jogadores e também aprendendo novas ideias para implementar no nosso modelo sempre que puder, né? Porque, como eu sempre falei, aqui estamos na Europa, o que eu vejo, estamos melhores. Então, sem nenhuma dúvida, é um privilégio, e a única coisa que eu posso falar é que não quero parar por aí, quero mais. Felipe, aqui atrás, atrás da câmera também, aqui no meio. Tô vendo. Menda da ESPN. É claro que você prepara sua equipe para cada jogo, um jogo diferente do outro. A gente imagina esse jogo contra o Chelsea muito diferente do jogo contra o Esperance. Queria que você falasse, não necessariamente revelando quais peças, mas se vai ter muitas mudanças de peças e taticamente do time do Flamengo em relação à primeira partida. Pode ser, pode não ser, né? Depende, vamos saber da escalação amanhã. 1h30 menos o jogo vocês vão ficar sabendo. Como vocês já me conhecem bem, eu preparo muito o time que vai iniciar um jogo sempre em função do que eu acredito que seja melhor para a equipe e com o que a equipe precisa, dependendo do adversário que vem pela frente. E isso todos, a única coisa que eu posso dizer é que todos estão à disposição, todos. E é muito gratificante para um treinador ter todos os jogadores à sua disposição, mas amanhã a gente vai ficar sabendo, sair das dúvidas. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, você falou que todos estão à disposição, mas você falou isso também na última entrevista coletiva, com exceção do Nico, e acabou que o Alexandro não foi para o jogo. Queria entender se, naquele momento, foi uma opção tua, se ele acabou sentindo alguma coisa depois da coletiva, enfim. E queria que você falasse sobre a condição física hoje da equipe. A gente viu o Arrasca colocando um gelinho no joelho, deixa a torcida um pouco preocupada, e o Nico, que fez a primeira atividade completa com o grupo hoje. Como é que estão esses jogadores? O Alex veio com dores da seleção, não conseguiu se recuperar para o primeiro jogo e não preocupa para amanhã, a princípio, né? Obviamente que sempre eu dependo do aval do próprio jogador e dos médicos, eles que são os que colocam os jogadores à minha disposição, e nesse momento todos estão à disposição. No outro jogo, no dia do jogo, como eu falei, o Alex foi decidido que ele não tivesse nem no banco. Você falou do Nico, o Nico voltou a treinar com o grupo, mas está bastante tempo sem jogar, provavelmente não vai estar à disposição para jogar ou ter muitos minutos no jogo de amanhã. Quem mais? O Arrasca. O Arrasca
É um jogador que, como a gente já sabe, veio de uma operação importante do ano passado e está talvez no melhor momento. Então, sempre temos que entender que dor articular tem que ter um cuidado especial e nós temos isso com ele. Felipe, boa tarde. Hoje pela manhã, assim que foi informado que o Nico treinaria com todo o grupo, foi informado também que seria a primeira vez no ano que você teria todo o grupo à disposição no treino. E eu fazendo uma análise, foi a primeira vez que você teve o grupo, todos os jogadores à disposição, desde que você foi para o time profissional. Queria saber assim, o quão é importante para você, como técnico, olhar ali a folha, a relação dos jogadores e não ter nenhum jogador entregue no departamento médico numa competição tão importante e tão curta como essa. Maravilhoso ter todos os jogadores à disposição, ter opções, diversas opções para mudar a estrutura, para pensar em várias ideias diferentes, para ter para ter mais mudanças no segundo tempo de um jogo. É muito bom. É claro que tem também a parte negativa dessa história, que são mais de 20 jogadores, e quando você tem mais de 20 jogadores, alguns não conseguem treinar, porque a maior especificidade do futebol são 10 contra 10. E isso é o que dói no meu coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos eles é treinando a todos da mesma forma, né? Então, isso acontece, mas estamos dando um jeito aí para poder deixar todos preparados para quem eu decidir começar estiver bem. Chegou a hora da verdade. Nação rubro-negra. Depois de vencer o Esperance na estreia, o Flamengo agora encara o Chelsea, da Inglaterra, num dos duelos mais aguardados do Mundial de Clubes. E a melhor notícia que poderia pintar nos bastidores acabou de se confirmar. Filipe Luís terá o elenco completo à disposição para a batalha. Com o retorno de La Cruz, totalmente recuperado da entorse no joelho esquerdo, o Flamengo entra em campo com força máxima. O meia uruguaio, peça fundamental na criação, treinou normalmente com bola e já está à disposição para encarar os ingleses. E mais, Arrascaeta e Luiz Araújo, que haviam sido poupados no último treino por controle de carga, também participaram normalmente das atividades. Ou seja, DM zerado, elenco 100% liberado e clima de guerra no CT da Flórida. Mas não é só isso. Filipe Luís ensaiou mudanças táticas durante os treinamentos desta quinta-feira. Segundo informações da ESPN, o técnico pode fazer até 2 alterações no setor ofensivo, em comparação ao time que venceu o Esperance. Isso porque o comandante quer uma equipe mais vertical, rápida e agressiva para furar a compacta defesa do Chelsea, que também estreou com vitória e está empatado com o Mengão em pontos no grupo de nomes como Everton Cebolinha, Bruno Henrique e até o jovem Matheus Gonçalves podem surgir como surpresas no 11 inicial. O técnico já deixou claro em coletiva, abrir mão da convicção, jamais. E com o elenco completo, a convicção vira munição pesada. O jogo entre Flamengo e Chelsea está marcado para esta sexta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Cazé TV, totalmente de graça no Disney+. E a expectativa é de mais um jogão histórico. Os dois times somam 3 pontos, mas o Mengão lidera o grupo no critério de cartões. É o típico confronto que exige inteligência tática, intensidade física e, acima de tudo, espírito de sacrifício. Felipe já avisou, vamos ter que correr no sol, todos juntos, como irmãos. E é com essa alma que o Mengão vai pra cima. A torcida já tá mobilizada, o time tá completo, e o Chelsea que se cuide. Porque quando o Flamengo entra com sangue nos olhos e bola no pé, ninguém segura.